Bom, pessoal, bom dia. Hoje eu estou aqui para falar um pouco da 3 de outubro, como é que nós continuamos trabalhando nesse período de isolamento. Necessário, difícil, mas necessário. Então, nós continuamos os trabalhos do Núcleo Assistencial Unitabrisa, fornecendo o kit café da manhã para os moradores de rua, através de embalagens plásticas, onde eles recebem bolacha doce, bolacha salgada, um suco e um sabonete. Depois, das 8 às 10, nós fornecemos às famílias cadastradas em torno de 40 cestas semanais. E essas famílias retiram nesse período para também evitar aglomeração na porta da assistência. E às 11 horas nós fornecemos a sopa aos moradores de rua. Essa sopa é fornecida em embalagens de isopor e colher plástica. Eles retiram também com uma sacolinha e eles vão almoçar onde acharem melhor, para evitar aglomeração na porta. Temos conseguido manter esses trabalhos através das doações. Já conseguimos garantir as cestas de abril e um pouco já de maio, todas com as doações recebidas, assim como as Bom, pessoal, bom dia. Hoje eu estou aqui para falar um pouco da 3 de outubro, como é que nós continuamos trabalhando nesse período de isolamento. Necessário, difícil, mas necessário. Então, nós continuamos os trabalhos do Núcleo Assistencial Unitabrisa, fornecendo o kit café da manhã para os moradores de rua, através de embalagens plásticas, onde eles recebem bolacha doce, bolacha salgada, um suco e um sabonete. Depois, das 8 às 10, nós fornecemos às famílias cadastradas em torno de 40 cestas semanais. E essas famílias retiram nesse período para também evitar aglomeração na porta da assistência. E às 11 horas nós fornecemos a sopa aos moradores de rua. Essa sopa é fornecida em embalagens de isopor e colher plástica. Eles retiram também com uma sacolinha e eles vão almoçar onde acharem melhor, para evitar aglomeração na porta. Temos conseguido manter esses trabalhos através das doações. Já conseguimos garantir as cestas de abril e um pouco já de maio, todas com as doações recebidas, assim como a sopa, os ingredientes para a sopa e os itens que compõem o kit de café da manhã. Na parte assistencial, na parte doutrinária nós continuamos atuando também. Nós temos alguns grupos virtuais, grupos que se reúnem virtualmente, continuando os trabalhos doutrinários. E também optamos em fazer a repetição, a reprise de algumas palestras já feitas. Então, todos os domingos, às 10 horas, através da TV3, nós reprisamos algumas palestras. Então, nós estamos aqui hoje só para explicar que a casa continua, apesar dos portões fechados, nós continuamos trabalhando, atendendo aquelas pessoas que necessitam através das doações materiais e também das vibrações, atendendo às necessidades dessas pessoas. E hoje a nossa palestra vai ser feita com a Giovanise Balbino, o poder da realização de Deus. Espero que vocês aproveitem bem essa palestra, espero que a gente consiga aproveitar esse momento diferente para aprender, para refletir sobre as coisas, mudanças que são necessárias em nossas vidas, e que esses momentos que nós sabemos que são tristes, são duros, mas eles também facilitam e possibilitam a nossa evolução como seres, e isso é muito importante. Então espero que vocês aproveitem bem este momento, aproveitem bem a palestra de hoje, e em breve a gente se reencontra novamente, presencialmente, para dar os abraços, os apertos, os beijos, e que assim seja, que tenhamos um bom domingo, uma boa Páscoa e que Deus nos abençoe. Bom dia, queridos companheiros de Ideal Espírita. Sejam muito bem-vindos. Hoje, dia 12 de abril de 2020, nossa equipe de trabalho da Sociedade de Estudos Espíritas 3 de outubro, em nome de Jesus, nos unimos em prece, em mais um dia de aprendizado
e confiança no futuro, nesses dias difíceis que vivenciamos. Neste domingo, comemora-se a Páscoa, que significa a ressurreição de Jesus. Sobre esse fato, lembremos as palavras de Divaldo Franco. Para nós espírita, esta semana é a história da tragédia da humanidade, porque Jesus foi condenado injustamente. Vale a pena comemorar a Páscoa, buscando a conexão com o amigo Jesus, simbolizando sua presença dentro dos nossos corações. Não apenas nessa ocasião, mas todos os dias. Ele sempre estará atento, guiando nossos passos. Reflitamos, queridos amigos. Para dar início aos nossos trabalhos, nossa palestrante de hoje é nossa querida Gilvanise Balbino, com o tema O Poder da Realização de Deus. Iniciaremos com uma leitura de harmonização com Flávio Lima. A prece inicial será feita pela Mara Lugli, as vibrações Dirce Biscola e a prece final Olívia Múzio. Que Jesus abençoe e permaneça nos nossos corações, nos trazendo harmonia, sabedoria, compreensão e muita humildade para enfrentarmos tantas turbulências. Um bom dia a todos. Bom dia a todos. A mensagem de hoje foi retirada do livro Cartas do Coração, ditado pelo espírito de Meimei ao médium Francisco Cândido Xavier. O título da mensagem é Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Essa lição e esse momento de incertezas e angústias servem para intensificar nossas reflexões acerca da nossa vida. Por quê? Para que estamos reencarnados? Qual é o meu papel nesse mundo de transição, nesse momento? Porém, lembre-se que Deus está contigo e nada lhe faltará, nos domínios do socorro e da bênção, para que atravesse todos os túneis de tribulação e de sombras ao encontro da paz e a caminho da luz. Precisamos manter a confiança, a coragem e a fé. Seja alguém vigilante no rumo dos pensamentos e dos sentimentos para você estar bem entrosado entre o corpo e o espírito. Assim encontrará as suas respostas e a energia para enfrentar essa tempestade. Fluido de paz, de amor, de cura e de equilíbrio para todos nós.
Vai passar, e enquanto não passa, força. Estamos todos juntos nessa. Graças a Deus. Elevemos o nosso pensamento a Jesus Cristo, nosso Mestre e amigo, agradecendo por esta oportunidade de vida que nos foi concedida por Deus, pedindo auxílio aos mentores espirituais para o nosso planeta e seus habitantes, tão necessitados de conforto espiritual, que as mentes e corações se unam num brado de amor e esperança, que o nosso Brasil, pátria do Evangelho, se torne luz. E finalmente que através dessa casa possamos nos unir em uma só vibração, pedindo por dias melhores para toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, aprender um pouco agora, né? A nossa palestra de hoje tem o tema Amor, o poder da realização de Deus. E será feita pela nossa amiga, companheira de ideal espírita, Giovanise Balbino. Giovanise é escritora espírita, Henrique, que fica no bairro do Butantã, a qual saudamos os companheiros que estão aqui prestigiando a gente e agradecendo muito a presença e o companheirismo com a nossa querida Giovanise, tá? A Giovanise já é uma amiga de longa data e ela também é uma escritora muito querida, né? Aqui estão todas a literatura dela, que eu vou fazer um breve comentário, que depois estará disponível à venda aqui fora, na nossa recepção aqui mesmo. A verdade está em você, o símbolo da vida, o homem que viveu demais, o horizonte das cotovias. E hoje, excepcionalmente, nós temos o orgulho de lançar o livro A Superação, tá? Que ela estará aqui fora também autografando. Então, temos muito que aprender, temos muito que fazer e vamos embora, Giovanise, é com você. Bom, voltar à associação, à Sociedade 3 de Outubro, para mim é uma honra e um prazer enorme a gente estar com vocês hoje aqui. E hoje também eu queria iniciar agradecendo a Deus, a Jesus, a todos os espíritos benevolentes que prepararam essa casa como sempre, a esses amigos de ideal, as pessoas, a vocês. Realização de Deus. Ao final, eu vou lançar um desafio e ao final desse nosso encontro, eu gostaria que todo mundo saísse daqui e fizesse um sinal de curtir essa sensação de vida, essa sensação de que sempre estão aqui trabalhando para que a gente acorde todos os dias e fala: vá, porque vale a pena estar vivos. E falar de amor, falar de poder da realização de Deus, falar desse imenso Senhor onipresente, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, se não fosse o amor. E para falar de amor, antes da gente mergulhar profundo no tema, falar do nosso querido Allan Kardec, do nosso Senhor Jesus, vamos entender o que é o amor, porque é fácil hoje, como se isso fosse algo tão de dias, de perseverança, de renúncia, de uma série de atributos na nossa vida. Mas vamos pensar um pouquinho o que efetivamente é o amor. E aqui eu fui buscar no dicionário mesmo, porque se a gente perguntasse aqui, lançasse agora, o que é amor para você?
Nós íamos falar uma imensidade de coisas, mas o que efetivamente é essa palavra amor, né? Esse sentimento de carinho, essa demonstração presente nos nossos atos, aqui falava a mesa, de nós falarmos e praticarmos. E aqui o amor, ele é justamente aquilo que nós temos, nós nascemos do amor, porque o nosso Deus supremo, a causa primária de todas as coisas, ele é amor em sua essência, porque Kardec não perguntou aos espíritos, o espírito verdade, quem é Deus? Ele perguntou o que é Deus, essa inteligência suprema, e por ser tão suprema, ele é o amor. E aqui, o amor é aquilo que nos motiva, nos fez acordar de manhã para vir aqui, a Sociedade Espírita, buscando aquilo que está dentro do nosso coração, uma palavra, um combustível de esperança, porque a esperança, ela é feita para todos nós perdermos todos os dias, mas a fé não. Por isso que Deus nos deu 3 coisas primárias: a esperança, a fé e a caridade. E é exatamente nesses 3 pilares que a gente vai estudar um pouquinho hoje, porque sem o amor nada valeria e nós não estaríamos hoje aqui vivos se não fosse o amor. E se a gente falasse do amor, de onde surgiu então essa palavra amor? Ela vem do latim. E as palavras se modificam ao longo das nossas vidas, das culturas, dependendo das reformas ortográficas, tudo se modifica. Mas a palavra amor não. Desde a sua essência e desde quando Jesus Cristo falava na sua língua nativa, ela nunca se modificou. E ela não se modificou até os dias atuais. É o mesmo amor que foi a sua criação, é a mesma palavra que a gente fala hoje. É o mesmo sentimento, é a mesma tradução. E o mais importante também, que antes de falar de Allan Kardec, de Jesus, olha como essa palavra, ela teve presente tantas culturas ao longo da história das nossas civilizações, das nossas vidas e de tudo. Se a gente... Pessoal, eu acho que vai... Você pode chegar aí que estava soluçando. Alô? Alô? Melhorou? Que bom. Desculpem, eu achei que eu estava soluçando de emoção. Juro, eu fiquei muito emocionada. Eu ganhei um presente aqui minutos antes de iniciar, que eu vou dividir e compartilhar com todos vocês, que é um presente de vocês. Eu ganhei uma rosa despetalada, a coisa mais linda aqui na mesa. Aquilo me emocionou muito, achei que eu estava até soluçando, de emoção, pura emoção. E vamos falar um pouquinho, então, de umas reflexões filosóficas, né? Vamos pensar, vamos viajar no tempo. Todos nós aqui viajando no tempo. A palavra nos liberta, uma palavra nos liberta de todo o peso e de toda a dor da vida. Essa palavra é o amor. E quem falou isso foi Sófocles, na Grécia Antiga, em 497 a.C. Mais para frente, ao toque do amor, todas as pessoas se tornam poetas. Platão, 428 a.C. Lá atrás ainda, o amor é formado por uma única alma habitando 2 corpos. Foi Aristóteles, Grécia Antiga, 384 a.C. E o amor é uma lona fornecida pela natureza e bordada pela imaginação. Olha que lindo, Voltaire, Paris, agora mais próximozinho ali do nosso querido Allan Kardec. Mais. Henry David, Concorde, os Estados Unidos, 1817. O amor que nós damos é o único amor que mantemos. Albert, Estados Unidos, 1856. E o amor é a única resposta satisfatória para o problema da humanidade. São reflexões filosóficas que vai atravessando o tempo
e até a gente chegar próximo de nós com a codificação e com o nosso Senhor Jesus. Saindo daqui, senão, como que a gente faz para falar de amor se a gente não sente o amor? E só olhar para essa imagem, a gente já começa a sentir esse bálsamo precioso que é o amor. E como é que Jesus Cristo, na sua essência, ele traduziu isso? Jesus traduziu amar a Deus sobre todas as coisas, a inteligência suprema. Mas amar ao próximo como? Se nós não temos amor, como que nós vamos esperar o amor do próximo e amar ao próximo? Jesus Cristo resumiu a sua passagem no chão nestes 2 mandamentos. E toda a sua passagem, ele sempre reforçava esse amor a Deus, ao próximo, como a nós mesmos. Nessa tríade de essência, aonde o nosso Deus é muito presente. E para falar disso, da realização de Deus, eu fui buscar no Novo Testamento, e eu fiquei tentando buscar algo que tocasse o nosso coração, e é tão difícil quando mergulha no cristianismo achar algo melhor, porque tudo é muito bom. E eu escolhi um tema que eu tenho certeza que é um tema que faz a gente refletir sobre o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Jesus Cristo deixou isso escrito e foi traduzido por nosso querido Paulo na primeira epístola aos Coríntios. E aí ele vem falando disso de uma forma tão bonita, mas nós somos espíritas. E o Cristo é o nosso chão, é a nossa essência, a nossa força para nos levantarmos todos os dias e superarmos todas as nossas dificuldades. Mas o que vem Kardec, então, codificador, falando disso, no contraponto ou no ponto certo do nosso Senhor? Se não, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec ele também coloca diante desse amor. Se nós não tivermos amor, como fazemos? Como nós vamos ser trabalhadores de uma casa espírita, pais, mães, seres humanos melhores para construir um mundo melhor? E aqui ele diz o seguinte: o amor é o que resume toda a doutrina de Jesus. O amor é a sua essência divina. Nós só damos ao próximo aquilo que nós temos. E é acordar de manhã, todos os dias, olhar no espelho e falar: eu gosto dessa pessoa que eu vejo, com todas as limitações, porque Chico, maravilhoso Chico, sempre dizia que diante da obra de Deus, ele era um cisco. Mas era um cisco tão grandioso que caía nos nossos olhos e ao invés de arder, Chico fazia com que os nossos olhos se abrissem para a nossa vida. De entrar na casa espírita e dar o coração. Se a gente não pode dar nada, se não tem o prato com o pão a dar a alguém, a prece. Preciosa prece, que ajuda tanto numa lembrança tão singular de alguém lembrar e fazer um Pai Nosso por alguém que a gente ama. E continuando, ainda que eu tenha o dom da profecia, Paulo escreveu aos Coríntios, e todos os mistérios e todo o conhecimento eu tivesse tudo em minhas mãos, mas se eu não tiver o amor, eu nada serei. E aí Allan Kardec, também no Evangelho segundo o Espiritismo, fala assim: a fé sincera e verdadeira é sempre calma, mas eu sempre digo que quando Deus criou a paciência, algumas pessoas entraram 50 vezes na fila, outras entraram nenhuma vez na fila. E a gente está naquela, eu tenho certeza que se eu fizer uma enquete aqui, entre as 50 pessoas que entrou 50 vezes e aquelas que entraram 0, vamos levantar a mão? Eu entrei na 0. A gente, né, quando Deus falou, vai lá, desce nesse planetão e faz a sua missão, ele deu mais para os homens a paciência em algumas situações do que para nós mulheres, não é assim? Mas a paciência é a verdade. Tudo é muito calma, a paciência ela é calma. E a gente tem que experimentá-la muitas vezes, porque tem coisas que nós não vamos poder mudar.
Tem coisas que nós temos que entregar nas mãos de Deus, porque eu canso de dizer, nós espíritas somos inteligentíssimos. Nós terceirizamos trabalho para Deus fácil. É só colocar nas mãos de Deus. Olha que fácil, não é? Só que a gente também é espertinho nessa brincadeira com Deus, porque a gente olha para Ele e fala assim, Deus, eu coloco nas suas mãos, mas dependendo se a pessoa me fez muito mal, se eu estou aqui à sua disposição, só pode me usar o quanto quiser para fazer a sua lei ser cumprida no chão, porque a gente é assim, né? Então a gente não espera o tempo, e o tempo é o remédio, é o tempo que cura, é o tempo que nos faz aceitar o que não pode ser modificado, é o tempo que faz com que as coisas cheguem, e as coisas chegam, elas encontram sempre um caminho exato para chegar até nós, porque como diz um espírito radiante chamado Pedro, nós só perdemos aquilo que não nos pertence, porque aquilo que nos pertence está embaixo dos nossos pés, está dentro dos nossos bolsos, está dentro do nosso coração, está dentro da nossa mente. Por isso que a gente tem que entender que as coisas para chegar ao fim, ela tem seu tempo. E olha, gente, é duro, porque é fácil falar de paciência, mas o tempo é de Deus. Eu sempre falo para ele, não dá para avançar umas horinhas além, porque minha mãe sempre dizia, quando ela era viva, que eu tinha nascido um mês depois, não tinha nascido no dia. E é a realidade, a gente é ansioso, a gente quer tudo na hora, do jeito da gente, só que o tempo é de Deus. E o bom pai sabe dizer não, e o não de Deus nunca é uma punição, é só um freio, para a gente não ir muito mais além. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de que me vale? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Entendida por Jesus, perguntou Kardec no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, e ele respondeu: benevolência com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É muito fácil a gente falar para os outros serem aquilo que a gente ainda também não é. Olhar para o lado de fora e encontrar uma série de imperfeições. E aqui eu vou contar alguns milagres hoje aqui, menos os santos, que foram a razão deles. Então, eu vi uma vez aqui na rede social uma história de um casal. Todos os dias pela manhã, senhores aqui presentes, imagine a esposa de vocês, antes do bom dia, elas falarem assim: nossa vizinha, a roupa dela no varal está sempre encardida, olha, hoje está pior. E todos os dias, a sua esposa pela manhã, ao invés de lhe dar bom dia, como é que os senhores se sentiriam? De amor ao próximo. Esposa, ele acordou primeiro, ele pôs o café da manhã e ela desceu, e aí ela falou: nossa, que milagre, a roupa da nossa vizinha hoje está mais branca, ela aprendeu a lavar a roupa. E ele olhou para ela e disse: não, minha querida, eu lavei a nossa janela. Então, é importante a gente olhar primeiro, antes de olhar para fora, olhar para dentro de nós, porque a imperfeição, às vezes, está em nós mesmos, e entender que as pessoas só crescem, elas só amadurecem no tempo de Deus, e não é o nosso tempo. E muitas vezes nós não podemos avançar esse tempo, porque as imperfeições que nós vemos do lado de fora são as mesmas que estão dentro de nós. O amor, ele é paciente, é bondoso, não inveja. Nossa, isso foi escrito por Paulo há tantos anos, né? Não inveja, se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Qual o maior obstáculo ao progresso? Perguntou o nosso codificador no Livro dos Espíritos, na 785, na pergunta: o orgulho e o egoísmo. Como é difícil a gente lidar com essas grandes virtudes, e a gente sempre exalta as nossas fraquezas. Eu vejo isso como grandes oportunidades para nós nos modificarmos,
porque eu sempre digo que a palavra é uma prece, se a gente não sabe orar, é melhor silenciar. E o mais importante é a gente guardar no coração aquilo que a gente não pode realmente modificar. Às vezes as pessoas não fazem para nós alguma coisa por consciência plena, fazem porque elas sabiam fazer naquele momento. Eu queria lançar um desafio aqui, eu tenho certeza, está errada na conta, mas eu vou 98% das pessoas aqui presentes, me incluo nesses 98, um dia foram convidadas a cuidar de alguém doente e que fizeram de tudo para essa pessoa e que hoje essa pessoa se encontra no plano espiritual e que de vez em quando a gente acorda e fala assim, eu podia ter feito mais, eu podia ter feito muito mais, eu podia ter feito diferente, eu podia ter mobilizado o mundo. E na verdade, nós temos que começar a nos perdoar, sem guardar rancor, saber que naquele momento todos nós fizemos aquilo que nós sabíamos fazer. Talvez não fizemos o que deveríamos fazer, mas fizemos o que sabíamos fazer. E acreditar que sempre Deus vai dar uma nova oportunidade para nós praticarmos de forma melhor aquilo que nós não soubemos fazer no dia de ontem. E nós temos que esquecer o passado, seguir adiante, porque o amor não termina. E as pessoas normalmente falam para mim, é fácil, você não tem ninguém no plano espiritual. Eu falo porque eu não acredito na morte, porque as pessoas que eu amo, elas só mudaram de roupa, e elas estão lá, do lado de lá, a todo momento. É só fechar os olhos ou olhar para o céu, porque elas estão lá, sempre iluminando os nossos corações. Mas nós precisamos nos perdoar, porque no plano espiritual, os espíritos, eles encontram mecanismos para evoluírem muito mais rápido, muitas vezes, do que nós aqui no chão. Porque nós temos a matéria. Então nós temos sim que sermos melhores do que nós fomos ontem. Não é em grandes obras, é dentro de casa. É a gente parar de buzinar quando alguém nos dá aquela fechada, e nós somos espíritas, é claro, quando a gente leva uma fechada, a gente não abre. Falamos que Jesus abençoe esse meu irmão amado no caminho. E o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, né? E aqui, como podemos definir a justiça? Perguntou o nosso querido codificador, e no Livro dos Espíritos, claro, disse assim: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. É interessante porque quando a gente vive em família, e eu vou trazer o querido Chico de novo aqui, Chico sempre dizia que nós não temos a família que sonhamos, mas nós temos a família que nós precisamos. Chico sempre falava isso. E aí eu vou pedir licença ao querido Chico e vou colocar um complemento aqui. A melhor família é a sagrada, porque ela está esculpida numa pedra ou pintada num quadro, ela não respira, ela não fala, ela não anda, ela está lá linda, estática, né? Não é assim? Mas a família nossa não é a sagrada. Ela fala, ela sente. É gente que tem mau humor, é gente que tem problema hormonal, tem gente que tem de tudo. E você fala, e você quer que todo mundo se modifique de um dia para o outro, mas o mundo não salta. E o mundo faz o quê? De novo, o tempo. E cada um tem que seguir no seu tempo, de forma lenta, gradual e contínua. E nós temos que respeitar o direito do outro, sim. E a gente acha que quando a gente está dentro da nossa família, tudo pode, porque vira uma pasta normalmente, né? A gente faz a vida da gente ser uma pasta. Ao invés de nós tentarmos ficar, olha, você tem que mudar, ora por essa pessoa, a gente esquece de orar. Nós não paramos 2 minutos, ou eu vou falar até menos, 1 minuto, para nós falarmos a Deus: Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, iniciando mais uma jornada dentro da sua luz.
Ponto, porque Deus também tem o que fazer. Porque quando a gente fica orando muito tempo, eu fico pensando assim, nossa, não tem fim. E Deus tem tanta gente para cuidar, não é verdade? E tem um espírito maravilhoso que se chama avó Lina, ela sempre fala assim, quando eu estava viva aqui no chão, eu não ficava rezando muito, porque eu não tinha muito tempo, eu era pobre, não tinha tempo, eu olhava para o céu, botava uma panela vazia e falava assim, Deus, feijão aqui, ó. Que é isso que eu preciso nesse momento. E é a realidade, porque tem muita coisa para ser feita, não é verdade? No plano espiritual e na nossa vida. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E aí vem de novo o nosso codificador no nosso evangelho querido. A dor é uma bênção divina enviada aos seus eleitos. Deus é tão sábio. Ele não dá absolutamente nada além do que a gente pode carregar, mas a gente é infantil e fica brigando com Deus. Deus, eu não aguento mais. Mas está no peso certinho para essa encarnação. Está justo no sapato que está no nosso pé. As pessoas que estão à nossa volta, aquilo que a gente se compromete, Deus não dá além. Sabemos da importância do saber sofrer. Mas também, a gente também não pode ser aquelas pessoas muito chatas assim, que quando a gente vai fazer aquele almoço de domingo daqui a pouco, né? Principalmente quando nós viramos espíritas, nos tornamos espíritas, ou despertamos o espiritismo em nós, ou como queira, não importa, ou estamos espíritas, a gente chega naquele churrasco do domingo e fala assim, aproveitando que toda a família está aqui, eu aprendi a fazer o Evangelho no Lar aqui no 3 de outubro, vamos parar um pouquinho e fazer um Evangelho no Lar, numa final da Libertadores acontecendo. Então a gente tem que saber a hora certa, porque não é toda hora que a gente também pode falar do Evangelho, né? Porque as pessoas vão aprender com as nossas atitudes, é a nossa forma dentro de casa, e não aquele momento que a gente vai fazer o Evangelho entrar, né? Que eu brinco sempre, top do teto, goela abaixo, né? A gente tem que saber exatamente a hora certa para a gente trazer as pessoas para o nosso lado. E a gente também tem que entender que nem toda medicação do mundo serve para todos, porque todo mundo tem a sua enfermidade, a sua necessidade. E nós espíritas, nós merecemos sim, eu sempre falo, somos merecedores daquilo que Deus designa para nós naquele momento. E a gente tem que aprender a sofrer, porque quando a gente encontra alguém e você pergunta, como você vai? E essa pessoa lhe explica, não, veja bem, já que você é espírita, eu vou contar para você o que está acontecendo comigo. E você fica uma hora, não, eu só perguntei se estava tudo bem. Porque a gente também tem que correr o tempo administrado, é por nós. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. Gosto muito dessa passagem. E é interessante quando a gente olha para a história, porque uma coisa nunca sumiu. Muitas vezes vieram a igreja, vieram várias religiões, mas a palavra de Jesus nunca sumiu. Nunca. Mas ela está sempre presente, sempre. E aí, em Obras Póstumas, maravilhoso livro, que aqui eu abro um parênteses para saudar a nossa querida Amélie Boudet, esposa de Allan Kardec, que se não fosse ela, talvez eu não estaria aqui, nem nós estaríamos aqui, na organização das casas espíritas e dessa obra maravilhosa, convido a todos a ler, a Obras Póstumas. Acrescentamos que a tolerância, ela é o fruto da caridade, e a caridade começa em nós mesmos, em nós nos respeitarmos, em nós sabermos um momento de recuar para voltar mais fortalecido, com mais vigor, com mais calma e brandura, porque a vida lá fora, ela nos chama. E quando a vida chama, nós temos que respeitar o chamado dela, vivê-la com tudo aquilo que nós aprendemos na nossa raiz, na raiz doutrinária. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas o que consiste essa perfeição que era dita por Jesus? E aqui, amai-vos os vossos inimigos. E aqui eu sempre acho interessante, porque Jesus, também conversando com o nosso querido Pedro, Senhor, quantas vezes
700 e podem fazer a conta progressiva que for, mas é tão difícil perdoar um ato de alguém, porque para as pessoas, se ainda não é possível perdoar, pelo menos desculpa. E mais, esqueça. Mas esqueça com o coração, não com a cabeça. Porque a qualquer situação, se nós não esquecemos com o coração, a qualquer encontro de algo semelhante, aquilo brota e vem de novo assombrar as nossas vidas. Pelo menos, desculpe. Quando eu era menino, falava como menino e pensava como menino. E aí, Allan Kardec, também ele fala no Livro dos Espíritos, qual é o meio mais eficaz para nós, filhos de Deus, melhorarmos a nossa vida e resistirmos à atração do mal? É milenar essa frase. O próprio codificador também sabia disso. E ele registrou através da antiguidade e disse: conheça a ti mesmo. É tão difícil, porque a qualquer coisa da nossa vida, a gente tranca o coração, joga a chave fora. Se um relacionamento não deu certo, não amo nunca mais. Porque o meu irmão, porque a vida, porque... E nós vamos trancando as portas. Mas nós nos esquecemos que existem dentro de uma casa não só uma porta, mas a janela, a chaminé. E Deus vai abrir sempre uma janela para nós voltarmos a viver, a experimentar as lições que nós não aprendemos ontem, e elas voltam de uma forma muito especial, através de um rosto sujo, de alguém faminto, através de uma dificuldade de convívio, seja na profissão, ou até mesmo dentro de um trabalho espírita. Não importa, mas tudo encontra uma maneira de nos educar, de nos fazer melhor. E a gente tem que olhar todos os dias para nós mesmos. E se nós não tivermos uma palavra a falar, aquela máxima milenar também, o silêncio continua sendo uma prece. Eu sempre complemento. E é Ele que nos faz ouvir a Deus. E aqui tem uma passagem muito interessante que fala: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. E aqui, Paulo passava pela sua grande transformação e a sua luta intensa de modificar o homem velho com o homem novo. E aqui, não vou falar um pouquinho, vou pedir licença ao nosso codificador, eu vou contar uma história. É real. Eu convivi com uma pessoa há uns anos no meu ambiente de trabalho, e essa pessoa, ele era uma pessoa importante na organização. Era um diretor, uma pessoa extremamente vaidosa. Dizem que o homem tem duas vaidades. Uma é um bom terno e a outra é um bom relógio. Então ele tinha detentor de todos esses. A sua esposa, nossa, meninas, ela era divina. Cirurgias plásticas, tudo que a gente sonha, né? Para ficar a pessoa. E nessa relação nasceram 2 filhos. Ostentava todos os bens materiais possíveis que a posição lhe oferecia. Até que um dia, numa terça-feira sombria, a organização lhe disse: olha, não precisamos mais de você. Aí, na quinta-feira, a esposa pediu o divórcio litigioso, porque, afinal de contas, não ficaria ao lado de um homem que não poderia mais suprir os bens materiais. Desse divórcio, ele perdeu tudo e não podia mais ver os 2 filhos. Foi para uma cidade do interior de São Paulo, completamente destruído. Ele se sentou num bar, olhando pelo Facebook, ele me viu numa das minhas estradas aqui dentro do Espiritismo. E ali, aquele dia, ele tinha tomado a decisão que ele ia se matar. Passou o tempo e ele me pediu, faz isso mais ou menos 2 anos, para me encontrar, para tomar um café comigo, como um bom paulistano. Fomos tomar um café e ele disse para mim:
Eu me assustei de ver aquele homem que, com o terno, era uma calça jeans surrada, um tênis velho. E ele disse: Joanice, eu estou aqui hoje porque quando eu vi eu olhei você, eu falei, aquilo, espiritismo, se foi bom para Giovanise, deve ser bom para mim também. Comecei a fazer um trabalho social, desisti de me matar, entendi a dificuldade. Aquele homem velho, que era só a matéria, hoje é um homem novo. Não tenho mais o terno, o relógio, não tenho mais nada. Mas hoje eu faço um trabalho social no interior de São Paulo e hoje eu recomecei a minha vida. Aqui diante de você, o homem velho que hoje é um homem novo. Resumindo essa passagem linda do nosso Evangelho. Amai-vos, né? Falando do amor, o maior deles, entre a fé e a esperança, é o amor, dizia Paulo. E Allan Kardec também diz: espíritas, amai-vos. Instruí-vos, eis o segundo, todas as verdades são encontradas no cristianismo. Com todo respeito, todo o estudo da minha vida, de Allan Kardec, eu acho uma das passagens mais lindas e especiais do nosso codificador. E é exatamente no Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui eu gostaria de pedir o apoio do Marcelo agora, para que a gente pudesse convidar vocês, a todos nós aqui. Porque, para a gente falar de amor, eu não podia deixar o querido Chico Xavier de Minas Gerais, uma história para falar com vocês hoje. Pedir para baixar um pouquinho. A história verdadeira dos lindos casos do Chico Xavier. Aconteceu no coração do Brasil uma história de um casal. Esse casal tinha um filho, menino de 5 anos de idade. E esse casal vivia diante das suas dificuldades de matéria, de tudo, mas aquele pai com aquele menino de 5 anos, era como se os dois fossem 2 corações batendo em um único peito. Aquele pai tinha tudo na vida. E aquela mãe, a sua esposa, era uma mulher muito benevolente. E ela era conhecedora também da doutrina espírita, mas não era uma praticante. Mas a vida tem os seus percalços, tem os seus desvios. E um dia, esse homem, ele conheceu uma mulher. E com essa mulher, ele começou um relacionamento fora da esteira do casamento. E aquele relacionamento foi crescendo, foi crescendo. E ali, esse homem chegou um dia à decisão: eu vou me separar para eu poder viver essa história de amor fora do casamento. E ele chegou um dia, chamou a esposa no canto e disse: eu quero me separar de você. E essa mulher, cheia de compaixão, disse: eu aceito, eu entendo, eu aceito, mas só te coloco uma condição. Você vai explicar para o nosso filho que você vai embora. E esse homem, todos os dias, quando ele deitava o filho no leito, na cama, ele cobria a criança, dava um beijo na testa, mas ali ele se encovardava diante de um amor tão profundo por aquela criança. Mas um dia ele se encheu de coragem, ele olhou para o filho e disse assim:
Filho, eu tenho só uma coisa para dizer para você. Se um dia alguém que você ama muito, mas muito mesmo, te magoar, pelo menos desculpe. O tempo passou e esse homem foi embora. Ele foi morar com aquela mulher, essa pessoa começou a ter acesso à escola do filho. 2 anos se passaram, mas o amor do pai com aquela criança não conseguia ficar longe. E esse pai pediu para sua ex-esposa, todos os dias na semana, se ele podia dormir um dia, junto com o filho no quarto, porque ele não conseguia ficar longe daquela criança. De um dia passou para 2, de 2 para 3, de 3 para uma semana. E aí ele percebeu que não podia o compromisso original. E aí ele pediu para a esposa que o perdoasse e que deixasse ele voltar para casa. E assim ele fez. Voltou para casa, só que o ódio da mulher que ele estava foi crescendo dentro do coração. E ela via naquele menino de hoje com 7 aninhos a causa raiz da separação e da sua solidão. E ela foi nutrindo ódio. E foi então que um dia, pela manhã, ela foi buscar aquela criança na escola, porque ela tinha um acesso. E lá, pegou aquela criança, levou num local isolado e tirou a vida daquele menino. Claro que ela foi sentenciada pelas leis dos homens e ela foi presa. E ali, esse homem, todos os dias, o ódio que tinha no coração daquela mulher foi transferido para o coração do homem. E todos os dias, ele contava dia após dia a hora que ela ia sair da prisão, porque ele iria fazer a mesma coisa e se vingaria da morte do filho. E a esposa, desesperada, ela teve um momento de lucidez. Vamos a Uberaba, vamos encontrar aquele mineiro, o tal do Chico Xavier. E aí, talvez não tinha sido numa manhã de domingo, lá na casa da prece, mas foi um sábado. Lá chegou ela e entrou aquele anjo de Deus no chão, Chico Xavier. E ela sentou lá no fundo, e o marido, com aquela sensação do que eu estou fazendo aqui, incomodado pela situação, aquelas mães em cima de Chico chorando, mas aquela mulher depositou o papel com aquela esperança, sem falar nada, e Chico nem a sabia quem era. E ela sentada no fundo, aquele homem no fundo, as cartas começaram a chegar como se fossem sementes desabrochando pelas mãos de Chico Xavier. E ali, naquele momento, eis que Chico ajusta o óculos, olha para aquele coração materno, e a carta dizia do filho para a mãe e o pai, mais ou menos assim: mãe, oh mãe, por que chora, minha mãe? Talvez as suas lágrimas hoje, de onde eu estou, elas se confundem com os diamantes que estão na coroa de Jesus e de Nossa Senhora. Que as suas dores no coração, mãe, sejam agora o auxílio para eu ser aqui muito melhor de onde eu estou, porque eu estou bem. Quanto a você, meu pai, oh meu pai, a você eu só queria dizer uma coisa: se alguém que você ama mesmo um dia lhe magoou, pelo menos desculpe. Lindos casos de Chico Xavier. E a gente
Resumindo, nosso Chico que não podia estar fora. Eu acho que essa imagem traduz muito o nosso Chico querido, que eu sempre digo que ele é a raiz, porque Deus nos concede sempre, a todos os dias, uma nova página para nós escrevermos uma nova história. A todos os dias, Deus nos dá a oportunidade de fazermos diferentes e de sermos melhores do que nós fomos ontem. E é nesse momento de muita alegria que eu vou quase chegando ao final aqui do nosso encontro. Eu vou pedir licença mais uma vez às dirigentes do trabalho para nós praticarmos nesse momento emocionado aquilo que nós tentamos falar a manhã inteira, que é o amor. Para nós olharmos, se você estiver sozinho aqui, não tem problema, fecha seus olhos e manda esse abraço a quem tanto precisa desse abraço de amor, desse abraço de compaixão e misericórdia. Ou daquela pessoa que está no plano espiritual. Mas eu desafio também vocês, se tiver alguém ao seu lado nesse momento, que a gente possa deitar a cabeça no ombro e sentir o aconchego. Olha para essa pessoa, olha para ela agora e dá esse abraço fraterno e diz para ela: eu amo você, eu amo você. Porque nós espíritas sabemos amar e praticar o que o nosso querido Allan Kardec disse: espíritas, amai-vos. E eu vou depois no final também pedindo licenças, eu vou dividir essas pétalas de rosa lá na saída para não tumultuar o ambiente. Porque não desista, não desista. Mesmo que o fardo seja pesado, mesmo que as sombras assustem, mesmo que o medo convide, mesmo que a dor machuque, mesmo que a tristeza magoe e que a vida pareça tão incerta, não desista, pois o amor em união vence as fronteiras e resguarda aqueles que estão na terra em sofrimentos, pois o amor prevalece e a mentira jamais. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E aqui eu deixo a minha gratidão a Jesus, a aos benfeitores dessa casa, aos dirigentes e a grandiosa de me ouvir nessa manhã, porque é em nome de Jesus que a gente termina lembrando sempre que o Senhor é o meu pastor e nada. Muito obrigada a vocês e uma excelente semana. Bom dia a todos. Queridos irmãos em Cristo, neste momento, unidos em pensamento, unidos espiritualmente, vamos fechar nossos olhos materiais, vamos mentalizar a figura amorável de nosso Mestre Jesus e vamos vibrar com muito amor. Vibremos pelo nosso planeta. Permita, Senhor, que um exército de luz circunde a nossa querida terra, inundando-a de fluidos curadores. Vibremos amor e cura para todos os continentes, para todos os países. Vibremos amor e cura pelo nosso querido Brasil. Vibremos pelos cientistas do mundo todo, para que eles sejam
acompanhados e intuídos, amparados pelo Senhor da vida, e que seja descoberto um antídoto contra esse vírus que está assolando a humanidade terrena. Vibremos muita luz. Vibremos pelos enfermos em todo o planeta. Vibremos pelos que desencarnaram nesta pandemia. Que eles sejam socorridos e amparados pelos irmãos da luz. Vibremos pelos hospitais de todos os países. Vibremos pelos profissionais da saúde envolvidos nessa pandemia. Que eles sejam amparados e fortalecidos. Vibremos por toda a humanidade. Muito amor, muita luz, muita paz, muita força espiritual. Vibremos pela nossa família. E que todos nós aprendamos com esta amarga lição a amar, respeitar e valorizar a vida, a natureza e o próximo. Que aprendamos a nos amarmos verdadeiramente. Graças vos damos, Senhor. Que a sua paz esteja conosco. Encerrando nossas atividades nessa manhã, enderecemos os nossos pensamentos a Jesus, o nosso mestre guia, num sentimento de gratidão por essa bênção a nós concedida, de estarmos aqui nesse encontro fraterno, nos fortalecendo na fé e na esperança de melhores dias. Nesse momento de ansiedade e aflições que estamos vivendo, roguemos a Jesus que nos auxilie na compreensão de tudo que nos ocorre, a fim de permanecermos firmes na fé que nos sustenta, na certeza de que não estamos sozinhos e que tudo o que nos ocorre tem uma razão de ser. Uma semana tranquila para todos nós, sem nos deixar esmorecer, graças a Deus.